Portanto, precisamos agora de calcular a excentricidade de segunda ordem. Essa excentricidade de segunda ordem está descrita no Eurocódigo no capítulo 588 e para o cálculo temos que começar por calcular a curvatura da secção, uma vez que a excentricidade de segunda ordem depende da curvatura na secção. Portanto, 1 sobre R, que é a curvatura na secção, vale KR vezes Kφ vezes 1 sobre R0, em que 1 sobre R0 é uma curvatura base da secção em estado de limite último, que o Eurocódigo define como sendo εyd, ou seja, a extensão de cedência da armadura, a dividir por 0,45D, em que o εyd, a extensão de cedência da armadura, vale a tensão de cedência do aço, FYD, a dividir pelo módulo de elasticidade do aço. Portanto, 1 sobre R0 vale FYD sobre 0,45 ES vezes a altura útil D. O KR depende do esforço axial da secção comparado com um esforço axial último e com um esforço axial crítico, em que o esforço axial de bala, o esforço axial de referência vale 0,4 e o esforço axial último vale AC FCD mais AS FYD sobre AC FCD, ou seja, vale, no fundo, o esforço axial máximo que a secção poderia resistir em estado de limite último, AC FCD mais AS FYD, a dividir pelo esforço axial resistente se apenas tivéssemos botão, AC FCD. Usando as expressões adimensionais normais, vale o ACFCD vale, a dividir por ACFCD vale 1 e o ASFYD a dividir por ACFCD vale W e, portanto, vale 1 mais W ou 1 mais ômega, conforme queremos chamar. O Kφ depende da fluência do elemento, depende da esbelteza do elemento e vale 1 mais beta φ efetivo ou 1, maior destes valores, com beta a ser dado por 0,35 mais FCK sobre 200 menos lambda sobre 150. É uma expressão empírica para o cálculo deste parâmetro beta, que depende da resistência do botão, depende da esbelteza e, por sua vez, fazem este Kφ depender também da fluência, do coeficiente de fluência efetivo do botão. O valor da excentricidade de segunda ordem vale, então, finalmente, a curvatura vezes L0 ao quadrado sobre C, portanto, L0 é o comprimento de encurvadura do elemento, e C é um parâmetro que varia entre 8 e 10. Em geral, devemos considerar que o C vale 10, que é o valor de π quadrado. E uma pergunta que eu vos faço agora é, sendo o C a variar entre 8 e 10, o 8 corresponde à flexão circular do elemento, ou seja, ao momento de ter as excentricidades, um momento igual nas duas extremidades, e o C igual a 10, ou π quadrado, corresponde a ter o elemento simplesmente apoiado nas extremidades, sem momentos na extremidade. Porquê é que, com o C variar entre 8 e 10, o Eurocódigo nos diz para considerar 10 e não 8, uma vez que o 10 dá uma excentricidade menor do que o 8. Porquê é que, neste caso, por norma, então nós consideraremos o 10 em vez do 8? Alguma ideia? Para dar um E maior, não? Não, dá um E mais pequeno. O 10, se usarmos um C de 10... Dá mais pequeno. Sim, dá mais pequeno, exato. E porquê é que o Eurocódigo diz, então, porquê é que nós usamos o 10 se o 10 dá mais pequeno do que o 8? Uma vez que nós usássemos 8, estaríamos mais do lado da segurança, certo? À partida. Certo. Porquê é que então nós usamos o 10? Alguma ideia para isso?
Não. Bem, o que acontece na verdade é que isto aconteceria e as expressões de cima, o cálculo da curvatura está feito admitindo que a secção está toda fendelhada. Ora, a secção do tão não está toda fendelhada, certo? As fendas são discretas e, portanto, há de facto zonas com menos rigidez, mas depois também há zonas com mais rigidez. E, portanto, estarmos a considerar a situação, o facto de estarmos a considerar a secção toda fendelhada já é gravoso o suficiente e, portanto, não faz sentido nós estarmos a agravar ainda mais este cálculo. Portanto, o C igual a 10 conduz a valores do lado da segurança por norma sem grandes questões. Só em situações muito críticas, em que de facto nós temos um caso de flexão circular mesmo, então temos um momento igual nas duas extremidades, é que nós devemos considerar um C menor do que 10. Caso contrário, considerar um C igual a 10 é suficientemente seguro para não valer a pena estar a modificar o valor de 10, ok? Por norma, a menos que haja uma situação muito especial, nós podemos considerar sempre C igual a 10. E, portanto, aqui a definição daqueles valores, portanto, o N é o esforço axial reduzido, o NIU já tínhamos visto, o N bala é 0,4 e o N barra é o NED sobre 1 mais N sobre NIU. Conhecidos os esforços de segunda ordem, ou uma vez que temos a excentricidade de segunda ordem, o momento de segunda ordem será a excentricidade vezes o esforço axial. Nós temos então agora que calcular os momentos de dimensionamento. E os momentos de dimensionamento são obtidos a partir dos momentos de primeira ordem. E aqui, nos momentos de primeira ordem, temos que considerar se a secção é contraventada, ou se o elemento é contraventado ou não contraventado. Porquê? Porque nos elementos contraventados, a secção crítica, como nós já vimos, está situada mais ou menos a meio do elemento. Enquanto nos elementos de contraventamento, as secções críticas estão situadas na extremidade do elemento. E, portanto, o facto do elemento estar contraventado ou não contraventado faz com que a secção crítica seja diferente. No caso dos contraventados, é sensivelmente a meio do elemento. Nos não contraventados nos contraventamento ou não contraventados, exatamente, é na extremidade do elemento. Qual é que é o problema que surge aqui? O problema que surge aqui, nos elementos contraventados, é que nós não sabemos exatamente qual é a secção mais crítica, porque isso depende da distribuição do diagrama de momentos. Sabemos que está na zona central do elemento, mas não sabemos com rigor onde é que está. E então, o que o Eurocódigo diz é, vamos considerar um valor médio dentro do comprimento do pilar. E esse valor médio pode ser obtido de duas maneiras. Ou 60% do momento maior mais 40% do momento menor, ou 40% do momento maior, o que quer que seja maior para destas duas situações. Sendo que, mais uma vez, o M02 e o M01 entram com os valores da resistência de materiais. Ou seja, se eles tiverem sinais contrários, quer dizer que nós temos um momento no meio perto de zero. Se eles tiverem sinais iguais, têm um valor que é diferente de zero e perto dos valores das extremidades. A este elemento do cálculo, o M01 e o M02, nós temos que somar o momento devido às imperfeições que nós calculamos anteriormente. Está bem? Portanto, o momento de primeira ordem é o momento do cálculo mais o momento da imperfeição. No caso dos elementos de contraventamento, como a secção crítica está na extremidade, então a secção crítica será aquela que tem um momento maior, portanto será o M02, mais o momento devido às imperfeições geométricas. Portanto, este M0E são os elementos de primeira ordem. O momento de segunda ordem, como já vimos, é o valor do esforço axial vezes a excentricidade
de segunda ordem. Conhecidos os momentos de primeira ordem e os momentos de segunda ordem, podemos então calcular os momentos de dimensionamento. No caso dos elementos contraventados, portanto, nós temos o efeito mais crítico, ou de segunda ordem, é na secção intermédia do elemento. Portanto, temos que somar ao momento que calculamos na secção intermédia o momento de segunda ordem, mas temos também que considerar as secções extremas do elemento, porque nos elementos contraventados, como nós vimos, os momentos de extremidade são em geral maiores do que o momento na secção intermédia do elemento. E, portanto, nos elementos contraventados temos que considerar a secção superior, a secção inferior e a secção do meio, que é aquela que tem os momentos de segunda ordem. No caso dos elementos de contraventamento, os esforços de cálculo ocorrem na secção extrema, portanto temos apenas que somar ao momento de primeira ordem um momento de segunda ordem, que será sempre na extremidade do elemento. Uma situação que ocorre frequentemente nos pilares, ao contrário das vigas, é o caso de termos flexão desviada. E isso pode ocorrer com bastante frequência nos pilares. Nas vigas, em geral, nunca acontece, nós temos sempre flexão simples, mas no caso dos pilares nós temos muitas vezes flexão desviada. Nós podemos considerar a flexão desviada de uma forma integrada, ou seja, considerar a verificação da secção considerando o momento MY, o momento MZ e o esforço axial, tudo em simultâneo, ou podemos considerar a flexão desviada como uma soma de duas flexões compostas simples, sendo que neste caso temos que recorrer em geral a uma fórmula de interação. As imperfeições geométricas podem ser consideradas, de acordo com o Eurocódigo, apenas na direção em que são mais desfavoráveis. O Eurocódigo apresenta uma expressão para o cálculo da flexão desviada com uma soma de flexões compostas planas isoladamente e também uma situação em que nós podemos desprezar o efeito da flexão desviada e podemos considerar de facto, efetivamente, a flexão composta desviada como duas flexões compostas planas independentes uma da outra. Esse caso em que nós podemos considerar a flexão composta plana de forma isolada tem a ver com quando esta excentricidade do esforço axial em relação ao eixo x e ao eixo dos y é pequena em relação a uma das direções, ou seja, quando o esforço axial está próximo ou do eixo x ou do eixo dos y. Nesse caso, nós podemos desprezar o efeito da flexão desviada como um todo e considerar como duas flexões planas. Em termos práticos, essa verificação separadamente em cada uma das direções, sem necessidade da interação entre ambas, pode ser feita se se verificarem estas duas condições. Primeiro, que a esbelteza numa direção não difere muito da esbelteza na outra direção, ou seja, se a esbelteza em Y estiver compreendida entre metade e o dobro da esbelteza em Z, ou vice-versa, e, simultaneamente, ocorrer uma destas duas condições. Portanto, o EY sobre o BY equivalente dividido pelo EZ sobre o BZ equivalente for menor que 0,2, ou o EZ sobre o BZ equivalente dividido pelo EY sobre o BY equivalente for menor que 0,2. Na prática, estas expressões significam, como eu vos disse, que a excentricidade está próxima de um dos eixos. A professora, essa expressão está diferente da que está no Eurocódigo. Não é bi ou é diferente? Não sei. No Eurocódigo tem EY sobre HEQ. Sim, porque a ilusão B
usam H e B e eu uso BY e BZ. Pronto. Ok. No caso de ser necessário considerar a flexão desviada, aí nós temos que usar ou efetuar o dimensionamento à flexão desviada propriamente dito, ou então usarmos uma forma de interação. Esta forma de interação não é propriamente uma forma de dimensionamento, é mais uma forma de verificação de segurança. E essa forma de interação é esta que vocês veem aí, que está representada no Eurocódigo. MEDZ sobre MRDZ elevado a A, mais MEDY sobre MRDY elevado a A, terá que ser menor ou igual que 1. Em que A é um expoente que é dado por estas expressões que vocês veem aí. O Eurocódigo não tem estas expressões, tem uma tabela. Estas expressões que vocês têm aí representadas, já, no fundo, o que estão a fazer é a interpolação entre os valores da tabela que o Eurocódigo apresenta, ok? Portanto, esta expressão que está aqui, uma expressão que podem usar para programar numa folha de Excel ou numa calculadora, num programa, e tem, no fundo, a interpolação entre os valores da tabela que estão no Eurocódigo. Nós deixámos de ouvir, professor, a seguir. Quando o professor falou da fórmula lá em cima dos alfas, não ouvimos mais nada. Já me estão a ouvir outra vez? Sim. Ok. Portanto, o valor do A que vocês têm no Eurocódigo é uma tabela. Esta fórmula que está aqui apresentada é a interpolação linear entre os valores da tabela que estão representados no Eurocódigo. Okay? Portanto, não tem diferença nenhuma, mas é apenas a interpolação linear entre os valores da tabela. Está bem? É sempre do lado da segurança considerar A igual a 1. Ok? E, portanto, se não se lembrarem, se não tiverem à mão, podem sempre verificar a segurança fazendo A igual a 1. Está bem? É sempre do lado da segurança. Reparem também que esta fórmula depende da armadura que numa fase inicial nós normalmente não temos. Certo? Porque o que nós estamos a fazer é dimensionar a armadura. Digo que esta fórmula não seja bem uma forma de dimensionamento, é mais uma forma de verificação de segurança. E, portanto, nós podemos sempre, numa fase inicial, considerar o AS igual a 0, ou AS igual a 1% da armadura, como queiram. Calcular esta verificação e depois de calcular a área de aço, calcular efetivamente qual é a área de aço, calcular o valor deste N barra e então com o valor exato voltar a verificar. Portanto, podemos sempre fazer isto em duas iterações para obter uma verificação mais correta.